Calazans, Flávio Calazans e mais um vídeo sobre quadrinhos. Nesse vídeo é para parabenizar o Marcos Freitas da Atomic, que lançou um álbum com a obra completa do Josie James. Josie James é um desenhista do Maranhão, do grupo De Risco. Aqui tem um colorido dele, e aqui sai uma coletânea com ele. Faleceu cedo, né? E que sai uma coletânea com 20 anos de produção, com os quadrinhos do Josie. Vê que alguns são bem soltos, os traços, tem várias experiências gráficas, ele é muito experimental. E foi meu correspondente desde o começo da carreira dele. Vê que são vários episódios, eles foram restaurados, foram escaneados e restaurados, alguns até com muito texto. O quadrinho dele é um quadrinho poético, é um quadrinho com elementos da pós-modernidade, misturas de linguagens, de estruturas narrativas espontâneas, poemas. Ele fazia música também, ele tinha uma banda acho que de punk rock, e assim por diante, ilustrações, capas. E o Josie, ele publicou em vários lugares do mundo. Essa coletânea faz jus ao trabalho dele e é um registro histórico de uma época, de um autor e de uma época. E tem um texto meu sobre o Josie James, abrilhantando os quadrinhos, que Calazans, um textinho bem curto, bem direto, onde eu comento a obra dele, o desafio que era o quadrinho dele, e os quadrinhos. Ele foi inclusive do projeto Fêmea Feroz, que depois vai ser um assunto de outro vídeo, que foi um projeto que eu desenvolvi na Unesp de fazer uma revista de história em quadrinhos de autor, de arte, né? Então ele participou da Legenda, Singular Plural, Oficinas Comics, Fúria, Fusão. É uma lista gigantesca de obras, de publicações. E as histórias eram muito curtas, que era para caber nesses veículos, caber nessas experimentações. Ver que a capa é invernizada, é brilhante e tudo. A correspondência da gente era um negócio bem interessante, porque hoje o pessoal não tem ideia do que seja. Então nós vamos mostrar aqui, rapidamente, porque a minha esposa está filmando e ela vai se cansar aqui. Primeira coisa, quando eu fiz minha livre docência na Unesp, tinha que fazer uma biografia, uma espécie de memorial da sua obra, da sua vida, da sua obra. Aí eu dividi em partes e eu não fiz uma biografia. Eu fiz uma coisa que estava em voga no exterior, mas no Brasil não existia ainda. Inclusive foi difícil explicar para as pessoas da banca de livre docência o que é isso. Livre docência é uma espécie de pós-doutorado que você escreve a tese sozinho. A minha biografia, o meu memorial, na verdade foi uma não autobiografia, mas uma alterbiografia. Uma alterbiografia é uma coletânea, uma resma, uma resenha, um resumo, um apanhado de frases de terceiros. Então são pessoas que escreveram sobre mim em jornais, revistas, livros, etc. E aí a gente juntou tudo, eu juntei tudo, né, e fiz uma alterbiografia, que é o Memorial Calazans. Memorial Calazans. Nessa autobiografia tem uma coisa interessante, que é uma publicação, uma entrevista do Josie James. Esse aqui, o Josie James, sim, Josie James, publicada pelo Marcos Freitas da Atomic. Então o Josie James trocava cartas comigo, e as palavras dele são mais interessantes, vamos direto às palavras, que é uma entrevista dele no jornal Barlavento de Portugal, sobre quadrinhos. As primeiras HQs, histórias em quadrinhos, do Calazans, da Barata, desde 79, eram horríveis. Eu não tragava. E com o tempo eu fui gostando, pois ele evoluía. O que me ajudou a ter uma concepção política, até influenciando-me a ser anarquista, pelos embates da Tili-Tili e Poeta dos Paradoxos. Eu digo anarquista, ativista, punk, de participar de ações sociais e ações diretas. Para quem não sabe, o Calazans ganhou o troféu Risco 88 como melhor roteirista do Brasil. Foi votação. O troféu foi lançado pelo grupo de Risco, hoje Singular Plural Quadrinhos, e anunciado em revistas como Mega, Aventura e Ficção, e teve repercussão internacional, como aqui no jornal Barlavento de Portugal. Foi um troféu realmente dedicado aos quadrinhos alternativos e não à velha roda paulista. Josie James, São Luís do Maranhão, 1999. Então, havia uma sinceridade, a gente conversava uns com os outros e a gente dizia o que achava. Pô, tua letra é horrível.
Pô, mas você não usa linguagem de câmera. Pô, tua diagramação é americana, tem um monte de tijolinho empilhado. Pô, não sei o que. A gente comentava uns com os outros, falava, pô, vê quadrinho japonês, vê o quadrinho, vê o Moebius, vê o Bilal, Bilal é uma pessoa, é Anki Bilal, tá? Bilal. Vê o Kazaa, vê o Crumb, o Bombodé. A gente indicava autores uns pros outros. Às vezes Shirokave mandava a obra desses autores uns pros outros. Mike Plog, etc, né? Alex Ninho. E assim a gente fazia uma corrente. Você vê que é bem autêntico. Ele estava falando, as primeiras histórias do Outro Calazans eu não tragava, eram horríveis. Realmente a letra era horrível. E o traço, eu fazia umas figuras mais fofinhas. Então o traço era mais achatadinho, mais Crumb, mais Bombodé mesmo. Com a influência do Crepax, eu fui assimilando mais Pichá, Crepax, o quadrinho europeu, e foi mudando a estrutura da minha figura humana. Então é isso, só queria dar os parabéns para o Marcos Freitas pelo resgate da obra do José James e comentar como era o ambiente onde a gente produzia os quadrinhos naquela época. Vocês podem comprar isso indo procurando o Marcos Freitas nas redes sociais, procurando a revista Atomic, e aí vocês podem encontrar, aqui tem o logotipo da Atomic para o pessoal ver a editora. Você vê que tem uma lombada, inclusive, é para pôr na estante, ficar bonito, né? Que é uma coletânea, uma recolha da obra completa dele. Flávio Calazans Zanzans, com o seu colete escrito Calazans Zanzans.